E aí, turminha, tudo bom? Hoje a nossa aula será de matemática. Vamos falar um pouquinho dos números ordinais. Já dá até para ter uma noção. Ordinais vem colocar o quê? Ordem. Por exemplo, a nossa equipe ficou em primeiro lugar. Eu faço parte do quarto ano, né? A minha casa é a quinta casa lá na rua 7. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, vai embora. Aí uma infinidade de números ordinais, que vem colocar ordem em objetos, em pessoas, enfim. Vamos lá então para a nossa leitura. Você já ouviu falar na numeração ordinal? Converse com os colegas e também com o professor. Bom, foi o que a tia Paula falou, né? Que eles servem para dar ordem a coisas, objetos, situações. Observe o quadro de classificação das equipes que conseguiram os 10 primeiros lugares. Então, nós temos aqui, né, a classificação das equipes. Primeira, Espoleta. Então, a equipe Espoleta ficou em primeiro lugar na classificação. Então, é a primeira que vem. Pode ser primeiro no masculino e primeira no feminino, tá? Então, aqui, a segunda equipe foi Gavião. A terceira, Ecos. A quarta, Atlantis. Quinta, Orion, ou Orion. Sexta, Aquilina. Sétima, Máximos. Oitava, Fênix. Nona, Alfa. Décima, Sigma, tá? Então, esse daqui são alguns exemplos dos números ordinais. Como eu disse, pode estar no masculino ou no feminino. Como está falando de equipe, então a gente se direciona à equipe. Então, os números ordinais têm que vir aqui com o azinho. Primeira equipe, não posso dizer primeiro equipe, certo? Posso colocar então aí primeiro lugar, segundo lugar, aí colocaria o, tudo bem? Sempre que vocês forem escrever os números decimais, é importante vocês classificarem atrás de cada número aqui o O ou o A, tá? Porque se eu colocar apenas o número 1, fica 1 espoleta, 2 gavião. Então, esses são os números cardinais, tá? O que nós estamos acostumados. Agora, os números ordinais, eles precisam vir com o Azinho ou o Ozinho aqui atrás, tudo bem? Geralmente coloca-se um tracinho também embaixo, né? Então pode colocar que fica legal. Aqui, responda. Então agora vai vir umas atividades para vocês estarem respondendo. Qual a equipe que ficou em terceiro lugar? Então vocês vão colocar o nome da equipe, vão ali na tabela, terceiro lugar, por exemplo, aqui, Ecos. Vão escrever Ecos. Tem que ser letra maiúscula, tá? Porque é o nome aí das equipes. B. Qual é a classificação da equipe Máximos? Em que lugar ficou Máximos? Aí vocês vão escrever aqui colocando a classificação. Primeiro, segundo lugar, terceiro lugar, tá? C. Qual equipe foi mais bem classificada que a equipe Gavião? Então, sabemos aqui que Gavião ficou em segundo lugar, mas está pedindo a mais bem classificada. Então, quem é? Aqui ficou em primeiro. Coloca o nome aqui. D. Escolha 3 equipes. Por extenso, escreva o nome ordinal que corresponde a cada uma dessas equipes selecionadas. Vou dar um exemplo, então. Eu escolhi aqui a equipe alfa, tá? Então, eu vou escrever por extenso a classificação dela, que é o 9º lugar. Então, escrever por extenso, eu não vou colocar números, e sim escrever aí a posição, tá? Outro exemplo, eu escolhi Orion. Então, Orion ficou em 5º lugar. Vou escrever 5º lugar. Tudo bem? São 3. Aqui o 2. Pesquise como se escreve por extenso a colocação dessas equipes.
Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a 10ª, a 20ª, a 50ª e o 55º, 100º, 100º, 11º. Eu tenho que citar nos números ordinais todos os números que eu vejo, tá? Por exemplo, aqui, ó. Como assim eu tenho que escrever por extenso todos os números que eu vejo? 55º. Aqui eu tenho 3, não tenho? Então, é 100º, 11º. Tudo bem? Então, vocês vão colocar por extenso aqui todos esses números aqui, escrevendo o nome deles, ok? Agora vem um cálculo mental, né? Vocês vão calcular essas contas aí, lembrando uma dica, que tudo que eu multiplico por 0 dá 0. Qual é a dica, então, quando eu chegar aqui, por exemplo? Eu tenho 3 zeros, não tenho? Tudo que eu multiplicar por ele não vai dar ele mesmo? Então, o que eu faço? Eu só vou posicionar os zeros e multiplicar somente o meu 5 por 1. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, 5 vezes 1, 5. Quantos zeros eu tenho? 3, então eu acrescento 1, 2, 3 zeros. Ah, tia Paula, mas aqui já tem zero deste lado também. Vou acrescentar ele. Lembra que na conta a gente desce o zero e continua multiplicando? Então, vamos lá. Por exemplo, eu coloquei o meu zero aqui. Do 10, meu zero já está aqui no meu resultado. Aí eu vou multiplicar o 1. Uma vez 0, 0. Uma vez 0, 0. Uma vez 0, 0. Uma vez 1, 1. Então, eu acrescentei um zero aqui, que é desse 10. Então, ao invés de ficar 3 zeros, ficarão 4 zeros. Aí eu conto lá da unidade para frente 3 casas e coloco o pontinho. Tudo bem? Aí quem sentir a necessidade de montar a conta ao lado, pode também. Fiquem à vontade para calcular, tudo bem? Então, aqui nós temos a sequência de 5, né? Vezes 5, vezes 10, vezes 15. Tá vendo? 2 de vezes 15. E aqui por final também vezes 10, ok? Um bom cálculo aí para vocês, uma boa aula aí para vocês quanto a isso, ok? Agora, nós vamos calcular de forma diferente. Vamos usar linhas e colunas utilizando material dourado. Vamos ler então aí o probleminha. Para resolver o problema abaixo, você poderá utilizar o material dourado. 1. Uma unidade do colégio objetivo, uma escola, precisará comprar medalhas para os alunos que participaram das Olimpíadas internas. São 14 ganhadores por sala e 12 salas participantes. Quantas medalhas essa unidade do objetivo irá comprar? Cada medalha será representada por um cubinho do material dourado. Observe então os esquemas usados e complete o que falta. Nós temos aqui um quadrado dividido em 4. Cada quadradinho tem uma situação, um problema aqui, tá? Aqui nós temos 2 palitos de 10 cada um. Aqui nós temos 8 quadradinhos, estão posicionados em linha, 2 linhas e 4 colunas. Aqui nós temos uma placa e sabemos que para formar essa placa, temos aqui 10 linhas e 10 colunas. Aqui nós temos 4 palitos com 10 quadradinhos cada um. Então, nós vamos multiplicar agora. Se observarmos fora deste quadrado, nós temos também uma numeração, certo? Onde a gente vai poder fazer o nosso cálculo aqui deitado. Nós temos, então, 2 palitos. Olha o 2 aqui. Então, nós temos 2 vezes o 10. 2 vezes o 10, coloco o resultado aqui. Continuando aqui, olha o 2. Nós temos 2 linhas. Então, 2 vezes o 4, que refere-se a 4 colunas. Aqui, nós temos a placa de 100 quadradinhos no total. Só que
temos aqui 10, vamos pôr aqui 10 colunas, vezes quanto? 10 linhas. 10 vezes 10. E aqui nós temos 10, vamos supor aqui que nós temos 10 linhas, vamos contar. Cada quadradinho não tem 10? Se a gente passar um risquinho aqui, ó, teremos 1, 2, 3, 10 linhas. Vezes 4 colunas. Coloca o resultado. Tudo bem? Aqui é aquela conta que vocês viram antes, que primeiro, ó, tá vendo que tem 4 espaços aqui ao invés de 2, que estamos acostumados? Porque calcula-se separadamente a unidade da dezena. Por exemplo, vamos calcular primeiro a unidade, que é 2 vezes o 4. Dá quanto? Coloca o resultado aqui no primeiro quadradinho. Aí nós vamos para o de baixo, que é a dezena. 2 vezes o 1, que no caso aqui representa o 10. Se a gente tirar esse 4 e colocar um 0, é o 10, não é? Então, fica aí 2 vezes 10. Vamos colocar aqui, então, no lugar da dezena. Vamos supor que aqui é unidade, dezena, centena e o resultado final. Tudo bem? Então, aqui nós vamos calcular agora a dezena vezes a unidade, que é 10 vezes o 4, que vai vir aqui. 10 vezes o 4. Agora, nós vamos calcular dezena com dezena. 10 vezes 10 dá quanto? Aí, depois vocês vão dar a resposta aqui no final. Deu para entender? Que vão somar por partes. Na verdade, não é nem centena, é unidade, dezena, aí unidade, dezena vezes unidade e dezena vezes dezena. E aqui é a conta que vocês já estão acostumados, que a gente vai direto, que vai dar o mesmo resultado, porque estamos utilizando o mesmo número. Só que o que diferencia esta desta é que essa aqui a gente calcula direto e essa a gente vai separando unidade da dezena. Então, vamos aqui, ó. 2 vezes o 4, a gente vai colocar aqui o 8. E na frente a gente conclui com a dezena. 2 vezes o 1, 2, que na verdade esse 2 que veio aqui, ele está na casa da dezena. Aí a gente acrescenta o 0 e vai calcular a dezena com unidade agora. 10 vezes o 4 seria aqui, e aqui a gente fala 1. 1 vez o 4, 4, que eles não acrescentamos o 0 aqui, então esse 4 que vai vir aqui já é o 40. Olha só que legal. E 1 vez o 1, 2, que aí partimos para centena no caso. Aí a gente soma tudo, que vai dar o mesmo resultado nas duas contas, tá? Vamos para a nossa página final da nossa aula. Então, vamos lá, que é o exercício 2. Nós temos aqui 4 situações problemas, tá? Temos a conta 25 vezes 13, onde vocês vão montar aqui esse cálculo em pé, que é aquela conta que vai zero, que tem que multiplicar, igual a essa aqui, ó. A esta vocês vão fazer, não precisa fazer como essa, separado aí, unidade da dezena, não precisa, tá? Vocês vão poder fazer esta conta que vocês já estão acostumados aqui nesses exercícios, tudo bem? Então, nós temos aqui a B, que é 44 vezes 17, a C, que é 36 vezes 15, e a D, que é 62 vezes 14. Tudo bem? Então, uma boa conta aí para vocês, um grande beijo e até mais!